Agora eu vou explicar para vocês como faz esse tratamento de dados pelo Composer. Primeiro nós abrimos o espectro. Aqui nós vamos trabalhar com o espectro sem calibração e o espectro com calibração. Primeiro, vamos utilizar os espectros brutos. Abri o meu espectro está em azul, e aqui nós temos a região em vermelho e a região em verde. A região em vermelha é o que ele não consegue assimilar, ou seja, ele não consegue pontuar compostos a essa região, já a verde ele consegue. Aqui nós conseguimos perceber que a região em verde é 11%, e a região em vermelho é 99,67%. Então, eu posso assimilar até 99,67% do meu espectro. Agora, nós vamos em configurações. Você pode configurar qual o sinal ruído que você quer retirar. Aqui, eu vou deixar em 3. Vou abrir um passo para a calibração. E aqui nós vamos poder configurar qual tipo de calibração a gente quer. Igual no outro, que tem a linear, tem a quadrática do Data Analysis, aqui também tem. Aqui você pode escolher qualquer uma, eu vou escolher a primeira. E o Composer é bem legal porque se você colocar o cursor na parte onde você deseja saber, ele te dá algumas informações. Como aqui, ele fala que é bom para o eletrospray. Aqui já é melhor para o APCI e assim por diante. Então, se você tiver com alguma dúvida sobre o que fazer, ele aqui dá algumas informações, além do manual, né, que o Composer fornece, que tem várias informações. Bem, nós queremos o range do DBE de 0 a 40, o nosso range do espectro, nós vamos colocar de 200 a 1200. Nós queremos a computação, o modo de computação somente usando as regras dos hidrocarbonetos, que ele também explica cada uma. Para o FT-ICR, o manual fala que o 600 é o ponto ótimo, então nós vamos utilizar, já que o nosso espectrômetro de massas é o FT-ICR-MS que nós estamos trabalhando. Aqui é os seus compostos, né? Suas classes que você quer averiguar. No nosso caso, eu vou colocar o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Vamos colocar até 3. E o enxofre eu vou botar até 1. Se você quiser excluir alguma classe, você pode adicionar aqui também. Então, a partir do momento que eu fiz todos os passos, eu volto em calibração, clico em automática, coloco em estendida e coloco 1000 aqui. O limite de MZ é a mesma coisa do Data Analysis, que é 0,005, permanece a mesma coisa. Aí eu começo a corrida. Aqui ele vai calibrar. Calibrando. Ok. E agora eu vou aplicar no meu espectro. Ele vai computar todos os seus elementos e vai dar ok. Agora, olha só que maravilha, nós conseguimos subir para 96,85% do nosso espectro assimilado. Então, a gente foi de 10 até 96%. Aqui eu abri o segundo petróleo e aqui ele consegue assimilar 11% de 99,33%. Que ele poderia, né? Aqui nós temos a região verde, que é dos assimilados, e a vermelha dos não assimilados. Bem, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui nós podemos perceber que a faixa em verde aumentou drasticamente do que era antes, né? Vamos ver a porcentagem. De 11% foi para 77,39%. Se a gente aumentar o limite de ppm permitido, vamos ver como que fica. Então, vamos abrir aqui o petróleo 2, novamente, porque se a gente abrir, fazer o processamento em cima do petróleo processado, isso pode dar erro. Então, é melhor você sempre abrir um espectro limpo e fazer o processamento em cima dele. Bem, abriu aqui, nós vamos fazer o processamento igualmente. A única diferença é que nós vamos colocar o erro para 3 ppm, vou permitir até 3 ppm de erro. Ok.
Olha, já aumentamos para 91, ou seja, quanto maior for o seu range de limite desse erro de ppm permitido, maior é a porcentagem de assimilação do seu espectro, porque tem maior distribuição de erro permitido para esse espectro poder assimilar os compostos, né? Então aqui a área em verde foi toda ela que foi conseguido assimilar e a vermelhinha foi a que não conseguiu assimilar, né? Aqui eu acabei de abrir o petróleo calibrado, o primeiro petróleo calibrado. Nota-se que com a calibração externa que nós fizemos lá no Data Analysis, só de abrir aqui, nós conseguimos uma faixa de assimilação de 74%, que antes era 10%. Então, a calibração externa já ajudou o nosso processamento no Composer. Então, nós vamos fazer a nossa calibração. Então, aqui nós temos o petróleo calibrado externamente pelo Data Analysis e também calibrado internamente pelo Composer. Quando nós inserimos aqui, era 77%, e agora, depois da calibração do Composer, nós conseguimos quase 97% de assimilação do nosso espectro. Ao comparar com ele sem a calibração do Data Analysis, que é esse primeiro, nós também temos a mesma porcentagem de assimilação, ou seja, a calibração externa do Data Analysis para este petróleo que possui erros menores, como nós vimos na calibração externa pelo Data Analysis, onde os erros estavam na faixa de 2 ppm, a calibração externa no Data Analysis não ajudou tanto assim este petróleo, ou seja, esse petróleo somente com a calibração no Composer já seria uma calibração satisfatória, né? Então não precisa dessa calibração externa para petróleos com os erros inferiores. Agora vamos ver aquele petróleo que já tinha erros maiores, cerca de 3 a 4 ppm. Abri o petróleo com maior erro, né? Antes que ele conseguia assimilar 11%, aqui só da abertura dele já foi 34%. Então, fazendo o mesmo processamento, se você processou um petróleo e você gostou das configurações que você selecionou, você pode salvar esta calibração para você poder usar a posteriori de uma forma mais simples, ou seja, aqui vamos salvar essa calibração. Aí, no nosso petróleo que nós acabamos de abrir, que deu 34% de assimilados, nós vamos abrir o parâmetro de uma forma mais simples. Aqui, ele já vai computar e deu 79,46% de assimilados. Comparando com o anterior, nós tivemos 77,93% de assimilados. Com isso, nós podemos concluir que essa calibração externa, ela auxilia no processamento de dados, principalmente em petróleos que possuem maiores erros, ou seja, menores exatidões. Ao fazer a mesma calibração que o anterior, somente aumentando o limite para 3 ppm, nós temos aqui uma porcentagem de assimilação de cerca de 92%, ou seja, passou de 78% para 91%. Então, quanto maior for seu limite, maior a porcentagem de assimilação do seu espectro. Para este processamento, nós temos alguns parâmetros de saída, tais como essa tabela, referente às classes, aos DBEs e etc. Essa também aqui, que é referente à classe, o DBE, a forma molecular, entre outras características dadas aos compostos. Também aqui nós podemos ver que ele conseguiu atribuir 900 compostos diferentes. Também podemos fazer alguns gráficos, como o gráfico de classe. Para o petróleo 1, nós vamos utilizar, sendo que nós só temos a classe N, então nós vamos utilizar esta classe, que é a nossa classe majoritária.
Também podemos fazer o DBE por classe, que no nosso caso vamos utilizar a classe N, já que ela é a majoritária e também é a única existente. Também podemos fazer o gráfico de DBE pelo número de carbono. Aqui nós podemos escolher qual a cor que nós queremos. Eu optei a vermelha como mais intensa, a amarela como intermediária e a verde como menor. Nós podemos também customizar, né? Do mais intenso para o menos intenso. Então, nós temos este gráfico. Aqui é o gráfico de classes, como eu havia falado para vocês, e nós só temos a classe N, então ele vai ser o único. Aqui também nós temos o gráfico de DBE pela classe majoritária, que no nosso caso é a classe N de nitrogenados. Nós temos, então, o DBE 8, é o DBE majoritário para esta classe. Então, compostos que possuem DBE igual a 8 e a classe N são os compostos majoritários para esse petróleo. E aqui nós temos o gráfico de DBE pelo número de carbonos, onde os compostos que estão nesta faixa aqui são os compostos majoritários, ou seja, compostos que têm carbono nesta região e DBE nesta região. Para exportar os seus dados do Composer para um Excel, você pode utilizar tanto esta tabela quanto esta tabela aqui. Você copia os seus dados, abre a pasta no Excel e cola. Aqui vai aparecer aquela mesma tabela. Também pode ser feita as mesmas coisas para os gráficos, né? Eu vou abrir outras planilhas. Aqui nós temos os nossos gráficos. Então, o DBE nós podemos copiar e colar aqui, configurar o tamanho. Nas outras planilhas, nós temos as tabelas referentes aos gráficos. Bem, então, copiar, colar. Isso aqui para o DBE. Para a classe, a mesma coisa. Abrimos, copiar, colar. E o gráfico também. Copiar, colar. Então, aqui nós temos o nosso gráfico. Para o DBE e o número de carbonos é a mesma coisa. Copiar, colar. Aí você pode escolher qual estrutura que você deseja. Também podemos copiar a figura e colar. E assim você tem todos os seus processamentos salvos do Composer.